Olá pessoal, meu nome é Frederico Augusto Dávila Riani. Eu vou ministrar a disciplina Legislação e Políticas Locais para você, junto com a professora Denise. Bom, eu sou professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, na Faculdade de Direito, Departamento de Direito Público Material. Sou formado em Direito, fiz o mestrado e doutorado em Direito do Estado na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. E já venho contribuindo com o curso já há alguns anos. Bom, nesse primeiro contato eu queria iniciar trazendo para vocês algumas reflexões que ainda não tem nada a ver com a matéria, com a disciplina. Vocês verão no decorrer do curso, até porque terão uma disciplina específica sobre financiamento da educação pública, que há custos para que as políticas públicas se realizem, e esses custos são suportados pela sociedade de um modo geral. Onde eu quero chegar? Eu quero informar vocês que para vocês estarem aqui, alguém está custeando a participação de vocês nesse curso. E quem está custeando a participação de vocês nesse curso é exatamente a sociedade, a comunidade, já que esse curso está saindo de forma gratuita para cada um de vocês. Portanto, eu queria fazer um convite a vocês, que vocês se dediquem, para vocês se dedicarem ao curso, para vocês honrarem o investimento que a sociedade está fazendo em cada um de vocês. Portanto, sejam bons acadêmicos, dediquem ao curso, questionem, busquem informações, porque assim vocês sairão daqui com a bagagem de formação diferente da que vocês entraram, e estarão aptos a contribuir para o processo de melhoria, de desenvolvimento da nossa sociedade, da sociedade na qual cada um de vocês está inserido. A forma de vocês darem uma contrapartida à sociedade que está custeando vocês aqui é exatamente se qualificando de uma maneira bastante adequada para que vocês tenham a capacidade de interferir na realidade de vocês. Então, esse é um convite que eu faço. Sejam bons alunos, sejam alunos determinados e dedicados. Sejam bem-vindos ao nosso curso, né? E para abrir esse curso, eu gostaria de falar para vocês um pouco sobre Estado, Constituição, direitos sociais, financiamento público desses direitos sociais. Esse é tema para mais de metro, né? Dá para a gente falar muito tempo sobre cada um desses tópicos que eu indiquei aqui para vocês. A primeira questão é falar sobre o Estado. Há vários olhares sobre o Estado, nós podemos falar sobre o Estado sobre uma ótica política, sobre uma ótica econômica, sobre uma ótica histórica, sobre uma ótica jurídica. E a minha proposta aqui inicialmente é falar sobre o Estado sob uma ótica jurídica, né? O Estado enquanto uma pessoa jurídica que tem responsabilidades, tem atribuições para desempenhar. Então a gente pode conceber o Estado como uma sociedade, uma sociedade juridicamente organizada. E por que uma sociedade juridicamente organizada? Porque o Estado é concebido a partir de um estatuto jurídico, político, que normatiza a sua existência, que a gente chama de Constituição. Quando se trata de um Estado cujo processo de formação se dá minimamente de forma democrática, está plasmado na Constituição os valores essenciais dessa comunidade. Portanto, a Constituição ela passa a ser um documento jurídico e político de referência para o Estado, para a comunidade na qual esse Estado está inserido. Portanto, é preciso que a gente tenha em mente que o texto constitucional, ele do ponto de vista material, do ponto de vista da sua substância, ele é extremamente significativo. O texto constitucional, ele passa a ter uma superioridade, uma supremacia sobre todos os atos do Estado e da comunidade. Os valores que estão constitucionalizados, aquilo que a gente costuma chamar até vulgarmente de norma constitucional, né? Aquilo que está numa norma constitucional, na verdade, vai
disciplinar, vai vincular, vai limitar, vai determinar as ações do Estado e da própria comunidade na qual esse Estado está inserido, esse Estado enquanto pessoa jurídica está inserido. Portanto, a partir dessa minha fala, a gente pode ter algumas referências. Em primeiro lugar, uma Constituição, ela tem como grande finalidade, ou pelo menos ela tem como uma das suas atribuições, disciplinar o funcionamento do Estado, organizar o funcionamento do Estado. De que maneira? Trazendo grandes traços, trazendo grandes normatizações sobre os principais órgãos do Estado, sobre as relações entre esses órgãos. Isso para quê? Para que a gente tenha um Estado cujos poderes não sejam arbitrários e totalitários. É a partir da estrutura constitucional que a gente tem, por exemplo, uma divisão de poderes. E a gente estabelece o que cada órgão do Estado tem de competência, tem de atribuição, tem de responsabilidade. Daí a gente falar no Executivo, no Legislativo, no Judiciário, daí a gente falar no Tribunal de Contas, daí a gente poder falar em diversos órgãos que têm a sua estrutura dada a partir do texto constitucional. Então, eu tenho na Constituição essa estruturação básica do Estado, com as responsabilidades de cada órgão, com as formas de inter-relação entre esses órgãos. Mas também ao lado dessa estrutura, a gente tem na Constituição outras disposições que determinam agires do Estado, atribuições que o Estado tem, que precisa se desempenhar, se desincumbir delas, tendo em vista os valores consagrados por aquela comunidade, que essa comunidade fez inserir naquele texto constitucional. E, obviamente, que esses valores, eles mudam, tendo em vista o espaço e o tempo, tendo em vista a base territorial na qual essa Constituição está incidindo e tendo em vista o momento histórico desta base territorial. O Brasil de hoje, ou de 1988 para cá, quando uma Constituição foi promulgada, é diferente do Brasil Império, ou da Primeira República. E, portanto, os valores que estão contidos num texto constitucional, eles mudam de acordo com o local e o tempo. De um modo geral, se faz uma distinção entre constituições liberais e constituições sociais. As constituições liberais, elas têm uma estrutura mais enxuta, elas têm por finalidade simplesmente estruturar o Estado com os seus órgãos, tendo em vista que é deixado para o particular um espaço de atuação muito vasto. E o Estado tem uma atribuição muito mais de regular essa ação privada e deixar espaço para que essa ação privada ocorra. Então o Estado entra aí como um garantidor da propriedade, da vida, da liberdade. Mas essa concepção de Estado, por muito, ela já foi deixada de lado, ou pelo menos em grande parte da nossa sociedade ocidental contemporânea, nós abraçamos um modelo de Constituição que a gente chama de Constituição social. Essa Constituição social não tem uma relação com os países comunistas, a China, a antiga União Soviética ou Cuba. Quando você está falando de uma Constituição social, você está falando de uma Constituição que atribui responsabilidade ao Estado, principalmente, mas à comunidade como um todo, de atribuir, de proporcionar a cada um dos seres humanos a existência digna, a vida poder ser vivida com dignidade. E aí, o que é viver com dignidade? Também varia no tempo histórico. A gente consegue vislumbrar nas primeiras constituições sociais
direitos trabalhistas, direitos previdenciários. Mas quando a gente começa a analisar a segunda metade do século XX, a gente percebe que as constituições passam a ter direitos à saúde, direitos à educação, direitos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito ao respeito ao cidadão consumidor, né? Portanto, vai havendo um alargamento do conteúdo das constituições. A gente tem uma mudança daquela Constituição sintética, né, para uma Constituição mais analítica e prolixa, tendo em vista que há uma demanda, um reclamo social no sentido de que o Estado satisfaça mais e novos direitos. Isso é muito bom e muito interessante, mas isso não é um pó do pirlim-pim-pim do sítio do Pica-Pau Amarelo, que com a promulgação da Constituição, toda essa vontade de um Estado mais equilibrado, mais harmonioso, em que as desigualdades sociais sejam atenuadas, isso não ocorre com a promulgação da Constituição. Na verdade, nós precisamos ter um processo, né, de ação da sociedade, do Estado, para que isso se transforme numa realidade. O fato de algo estar contido na Constituição não significa que isso é realidade, né? O fato de estar contido na Constituição significa que isso pode vincular, isso pode determinar a ação do Estado. Que isso, de um ponto de vista jurídico, exige que o Estado caminhe numa certa direção e que, se o Estado caminhar numa direção oposta, há instrumentos do ponto de vista jurídico para se desfazer ou se evitar que o Estado caminhe nessa direção oposta. Mas o fato de estar na Constituição não significa que, por si só, já é algo real. Normalmente, o que no direito a gente fala é que há dispositivos na Constituição que são auto-aplicáveis e há dispositivos na Constituição que não são auto-aplicáveis. O que se quer dizer com isso? Há disposições constitucionais que se bastam. Por si só, elas já conseguem fazer com que um efeito jurídico se produza. Outros dispositivos vão precisar de complementações, sejam complementações de ordem normativa, leis como desdobramento da Constituição, por exemplo, seja uma complementação de ordem administrativa, de ordem material, como, por exemplo, construir uma escola, fazer um concurso público, construir hospitais, remunerar adequadamente os servidores para a gente ter uma qualidade na prestação do serviço condizente com as expectativas da sociedade. Portanto, há dispositivos auto-aplicáveis e há dispositivos não auto-aplicáveis no texto constitucional. A gente consegue entender os dispositivos auto-aplicáveis, por exemplo, quando a gente fala que o Estado precisa tratar as pessoas de uma maneira não discriminatória. Isso é uma disposição jurídica que por si só se basta. O Estado, quando ele trata as pessoas que estão em situações idênticas, isonômicas, de forma diferenciada, na verdade, há aí um ilícito, uma irregularidade jurídica. Mas diferente é a situação, por exemplo, quando a Constituição fala que todos têm direito ao acesso à educação, ao ensino público de qualidade. A gente tem alguns preceitos constitucionais que são, do ponto de vista jurídico, auto-aplicáveis, enquanto outros, do ponto de vista jurídico, eles não são auto-aplicáveis, porque eles vão depender de uma complementação, né? Seja uma complementação normativa, seja uma complementação material, como, por exemplo, a construção de escola, a contratação de professores, a compra de materiais e equipamentos, né? Dá para a gente também perceber essa diferença, por exemplo, quando a Constituição garante a liberdade de expressão, a liberdade de manifestação da sua opinião. Portanto, para você usufruir esse direito de liberdade, você não precisa nada do Estado, você precisa que o Estado simplesmente não obste a sua expressão. Ao contrário, quando o Estado precisa prestar um serviço público de educação, eu preciso que o Estado haja. Eu não preciso de uma abstenção do Estado, ao contrário, eu preciso que o Estado
promova algo, concretize algo, realize algo. Então, quando a Constituição é promulgada, instantaneamente essa minha liberdade de manifestação já existe de um ponto de vista jurídico. De outro ponto de vista, quando a Constituição é promulgada, instantaneamente eu não tenho a educação pública de qualidade prestada automaticamente. Eu vou precisar de uma série de intervenções do Estado para que isso ocorra. Tentando ser bastante sintético, eu posso dizer o seguinte: há direitos de liberdade, mas há também os chamados direitos prestacionais, direitos sociais prestacionais. São aqueles direitos fundamentais, e eles são fundamentais, que estão na Constituição, então são direitos fundamentais, constitucionais, mas para que eles possam vir se tornar realidade, o Estado precisa agir. E esse agir do Estado demanda recurso público, recurso financeiro. Então aí, para que um direito à saúde, um direito à educação, por exemplo, se transforme em algo real, a partir da Constituição, é preciso que o Estado consiga desenhar políticas públicas. É preciso que o Estado tenha um processo de planejamento, de intervenção nessa realidade. E, nesse processo, a gente entra com uma outra variável, que é a variável financeira. Então, entra aí a questão das finanças públicas, do direito financeiro. Então, para que uma Constituição como a nossa, que traz direitos sociais, para que ela possa se tornar uma realidade, é preciso essa intervenção do Estado e da comunidade, estruturando, planejando, desenhando políticas públicas. E essas políticas públicas, para que elas saiam do papel, é preciso que se defina a fonte de financiamento dessas políticas públicas. De onde o recurso financeiro vai sair? Como nós vamos alocar dinheiro para que isso se transforme numa realidade? Concluindo essa primeira parte da minha fala com relação aos direitos fundamentais, eu quero deixar claro para vocês que há direitos fundamentais autoaplicáveis e há direitos fundamentais não autoaplicáveis, porque eles vão demandar uma concretização posterior à existência da Constituição. Portanto, há uma heterogeneidade de direitos fundamentais. Às vezes, eles até parecem se chocar uns com os outros. Quando eu falo na minha liberdade, mas ao mesmo tempo o outro tem o direito à educação. E aí eu estabeleço um sistema de cotas, por exemplo. Então parece que há um choque entre esses dois direitos, mas que na verdade a gente tem uma concretização de valores constitucionais, além da educação, além da igualdade, mas há uma determinação constitucional, por exemplo, para que a gente minimize, atenue as desigualdades sociais. Então eu preciso incentivar, eu preciso buscar mecanismos para que aquele conjunto da sociedade que está reiteradamente excluída desse processo educacional, por exemplo, possa se incluir nesse processo. As coisas são um pouco mais complexas do que simplesmente falar assim, principalmente num Estado federativo, um Estado federal, como é o Estado brasileiro. Por quê? Porque as responsabilidades no Estado federal, elas são compartilhadas entre os diversos entes políticos. Então, quando a Constituição atribui responsabilidades ao Estado com relação à questão educacional, a Constituição está falando que União, Distrito Federal, Estados e municípios têm responsabilidades conjuntas, cada qual de acordo com as atribuições que a Constituição lhes confere. Então é preciso a gente conhecer minimamente como se estrutura a Federação Brasileira para que a gente possa chegar a um ponto de identificar responsabilidades nesse processo, especificamente falando nesse processo de atribuição de uma educação pública de qualidade à comunidade. Esse pacto federativo constante na Constituição faz com que cada um dos entes políticos tenha atribuições próprias, não podendo um ente político intervir na esfera de competência do outro. Então, aquela ideia que nós temos, que tudo que é do nível federal está hierarquicamente superior ao nível estadual
e tudo que é do nível estadual está hierarquicamente num patamar superior ao que está no nível municipal, do ponto de vista jurídico, não é real, não é verdadeiro. Por quê? De um ponto de vista jurídico, cada um pode fazer aquilo que está na sua competência. Competência no seguinte, no seu conjunto de atribuições, né, conferido pela Constituição Federal. Portanto, a União, por exemplo, ela tem um poder normativo para criar normas gerais sobre a educação. Mas a União, por exemplo, ela não pode intervir na definição da estrutura pedagógica lá dentro do município. Por quê? Lá no município é o município que vai criar a sua norma específica. Se a União intervier nessa esfera de competência do município, a norma da União é irregular, é inconstitucional. Da mesma forma, quando a Constituição fala que há competências normativas da União, o município não pode contrariar essas competências normativas. Então nós temos um sistema que é de atribuição, de divisão de competências que a gente precisa compreender para saber o que é certo e o que é errado. Não porque está numa lei quer dizer que isso seja constitucionalmente válido. E isso tem uma relevância muito grande. Por quê? Eu iniciei minha fala, né, esclarecendo para vocês que, de um ponto de vista normativo, num Estado de direito, principalmente no Estado democrático de direito, a Constituição tem uma prevalência sobre as outras normas jurídicas. É uma supremacia, é uma superioridade da Constituição sobre as outras normas. Então, se eu tiver uma lei federal contrariando a Constituição, a lei não vale, ela é inconstitucional. Se eu tiver uma resolução do Conselho Federal de Educação contrária à Constituição, essa resolução não vale. Portanto, não é pelo fato de existir uma lei, uma resolução, uma portaria, que cegamente eu preciso obedecer. Eu preciso compreender esses atos normativos à luz do texto constitucional. E se o texto constitucional não albergar aquele conteúdo, na verdade, aquilo que está numa lei, por exemplo, de um ponto de vista jurídico, não tem validade. E eu preciso compreender, então, o que tem validade ou não. Então, nesse nosso semestre, na primeira parte da nossa disciplina, vou trazer para vocês alguns dados, alguns elementos que possibilitem esse tipo de raciocínio. Vocês entenderem como está juridicamente estruturado o Estado, como os direitos são estabelecidos no texto constitucional, o que nós precisamos para poder tornar esses direitos uma realidade a partir de uma concepção de Estado federal, né, do Estado federal brasileiro, mas ao lado disso também a partir de uma divisão de poderes. Né? O que tem de competência que é do legislativo, o que tem de competência que é do executivo e, eventualmente, que é do judiciário. Como esses três órgãos do Estado podem agir, podem atuar numa busca de qualificação do nosso ensino público, numa busca de concretização do texto constitucional, no que diz respeito às políticas públicas, em especial as políticas públicas educacionais. A gente precisa ter, portanto, em mente que há, como tradicionalmente se diz no direito, né, há uma estrutura normativa piramidal. É uma pirâmide normativa em que uma norma busca o seu fundamento de validade numa norma superior, essa norma superior em outra, até nós chegarmos, né, lá no ápice da pirâmide, com o texto constitucional. E, portanto, eu preciso partir dessa compreensão de que no Estado constitucional, democrático, o texto constitucional é uma referência normativa vinculativa para os outros agires, os outros fazeres do Estado e da sociedade. E que, no Estado federal, essa pirâmide ela se interrelaciona com outras pirâmides normativas. Há uma pirâmide normativa do Estado, uma pirâmide normativa do próprio município. Mas que isso tudo precisa se estruturar de uma forma harmoniosa. E aí a gente precisa identificar mecanismos para poder excluir, expurgar aquilo que não for harmonioso, aquilo que for contrário ou contraditório. Com o quê? Com o nosso parâmetro, que é o conteúdo constitucional. Tudo bem?
Esse era o recado inicial que eu queria dar para vocês. Sejam muito bem-vindos. Espero ter uma relação muito legal com vocês, que vocês têm toda a liberdade para me procurar, ter acesso a mim. Eu espero contribuir para o processo de formação para vocês. Um abraço a todos, sejam bem-vindos.